Vamos lá, começando. A gente está no Daf Rei Amud Aleph, na última linha. Amar Rabi Elazar, Amar Rabi Hanina, Rebi Natan Netiá Bepurim. Conta Rabi Elazar, o nome de Rabi Hanina é o seguinte: certa vez, Rebi Uda Nassi, que escreveu as Mishnayot, ele plantou alguma coisa em Purim. Certo? A gente vai ver três testemunhos sobre coisas que Rebi fez e depois tentar entender por quê. Primeiro, que ele plantou uma árvore em Purim. Verachatz bekroná shel tzipore beshivá sar betamuz. E no dia 17 de Tamuz, ele tomou banho num lugar público, certo? Num lugar público significa que todo mundo sabia que ele estava tomando banho durante o Tzom, Shivá Sar Betamuz. O bikesh la'akor Tisha B'Av velo odulo. E ele quis cancelar o jejum de Tisha B'Av, mas não concordaram com ele, certo? O jejum de Tisha B'Av, a priori, só precisa ser feito em épocas em que Bnei Israel estão betzarot, mas quando Bnei Israel eles estão em épocas de shalom, de paz, de tranquilidade, é possível cancelar. Rabi quis cancelar o jejum de Tisha B'Av, mas não concordaram com ele. Amar lefanav, Rabi Bar Zavda, quando ele ouviu isso de Rabi Elazar, ele falou o seguinte: Rabi, ele falou, olha, eu ouvi também essa história de Rabi, que ele quis cancelar Tisha B'Av. Ele falou, olha, não foi exatamente assim. Ela Tisha B'Av shechal liot b'Shabbat ava v'dachinu lachar haShabbat. Foi um Tisha B'Av que caiu em Shabbat, então de qualquer jeito já mudaram ele para domingo. Ve'amar Rabi oil v'nitcha itche. E Rebbe falou, olha, já que a gente já empurrou Tisha B'Av para outro dia, para domingo, porque não se jejum em Shabbat, então vamos empurrar completamente e não vamos fazer Tisha B'Av esse ano. Quer dizer, não é que ele quis cancelar Tisha B'Av para todos os anos, para esse ano específico. Velo odulo chachamim. Chachamim não concordaram com ele. Quando Rabi Abba falou isso para Rabi Elazar, karei tovim ashnaim mina echad, falou, olha, 2 é melhor que 1. Quer dizer, eu lembrava de parte da história e ele me completou alguns detalhes. Bom que a gente está estudando juntos. Ponto. Esses são os testemunhos sobre o que Rebbe fez. Agora, pergunta a Gemara, como pode ser que Rebbe fez isso? Verebi Purim, como pode ser que Rebbe plantou uma árvore em Purim? Vetanei Rav Yosef, Rav Yosef fala o seguinte, está escrito, passou com relação em Megillat Esther, está escrito o seguinte, Simcha u'mishte ve'yom tov, que a festa de Purim, ela tem Simcha, alegria, mishte, festa ve'yom tov. Simcha, e o que cada uma dessas coisas no Pasuk vai ensinar? Simcha, melamet asurim be'esped. Isso que tem que ter simcha, tem que ter alegria, vem ensinar que em Purim é proibido fazer discursos fúnebres. Espere. Mishte, melamet yasur betanit. Isso que tem que fazer festa, nos ensina que em Purim é proibido fazer jejum. Veyom tov, isso que Purim é chamado de Yom Tov, melamet yasur be'asat melachá. Vem ensinar que é proibido fazer melachot. Igual Shabbat é proibido fazer melachot, igual Yom Tov, também Purim é Yom Tov. Igual o primeiro dia de Pesach, de Shavuot, de Sukkot. Ela, então fala Gemara, Rebbe Barar Bissarava. Rebbe, ele tinha que fazer Purim no dia 14, certo? Ele morava num lugar em que se fazia Purim no dia 14. Vechinatá bechamisasnatá. E ele plantou no dia 15. Ou seja, para ele não era Purim. Isso que contaram que Rebbe plantou uma árvore em Purim, era em Purim de quem fazia no dia 15, mas ele próprio fazia no dia 14. Então, para ele não era Yom Tov. Pergunta a Gemara, certo? Eu sei que todo mundo sabe que Purim não é Yom Tov, que a gente sim faz melachot. A Gemara ainda está tentando entender a história. Ela trouxe uma opinião que possivelmente é Yom Tov, certo? Depois a gente vai ver que realmente não é Yom Tov. Mas vamos segurar onde a gente está agora. Pergunta a Gemara, ei, niveare bebetveri ava. Betveri mukefet chumam, imoto Yoshua binu nave. Pergunta a Gemara, como você está me explicando que Rebbe ele fez Purim no dia 14 e plantou no dia 15? Arei Rebbe morava em Tveria. E Tveria é uma cidade, Mukefet Chomam, Imoto Yoshua Binun, ou seja, em Tveria se lê a Megillah no dia 15. Então, o Rebbe teria que ler no dia 15, não no dia 14. Ela, por isso, a Gemara, ela volta atrás, certo? Geralmente, quando aparece ela, quer dizer, a explicação que eu dei antes, eu volto atrás. Ela fala a Gemara, então, que realmente, Rebbe Bar Chamisa Ravi, Rebbe, ele precisava ler a Megillah, comemorar Purim no dia 15, Vechinatá Be'ar Bisarava. E ele plantou no dia 14, certo? Um dia antes, quando para ele não era Purim. Pergunta, será que Rebbe tem certeza, tinha certeza que Tveria é uma cidade emuralhada da época de Yoshua ben Nun e se comemora Purim no dia 15? Rizkia
ele tinha dúvida se Tveria era uma cidade com muralhas da época de Yoshua ben Nun ou não. Por isso, lá na cidade de Tveria, ele lia Megillah no dia 14. Eu não pus uma áudio para vocês, desculpa. Ele lia Megillah, ele lia Megillah no dia 14 no dia 15. Misfei Kalei, pela dúvida, em Mukefet Chumam, em outro Yoshua ben Nun, e lo. Ou seja, você está falando que Rebbe morava em Tveria e lia Megillah no dia 15. Por isso ele plantou no dia 14. Mas Arei Hizkia tem dúvida se Tveria é 14 ou 15. Por isso lia Megillah nos 2 dias. Na dúvida se tinha muralhas na época de Yoshua ben Nun ou não. Então, a priori, Rebbe também deveria fazer nos 2. Responde a Gemara, le Hizkia misfeika lei, le Rebbe pshita lei. Hizkia realmente tinha dúvida, mas Rebbe sabia. Hizkia tinha dúvida se era emuralhada ou não, mas Rebbe ele não tinha dúvida, ele sabia que tinha muralhas, por isso ele fez no dia 15. Vechipshita lei misharei, pergunta a Gemara, digamos que Rebbe tem certeza que a Megillah é lida no dia 15, e Purim é feito somente no dia 15. Será que o dia 14 está liberado, pode fazer qualquer coisa? Pode fazer melachot? Ve'aktiv be'Megillat Ta'anit. Aí está escrito num livro chamado Megillat Ta'anit. Do Megillat Ta'anit era um livro da época da Gemara que contavam todas as coisas que aconteceram com o povo judeu, quais dias são dias de festa, quais dias são dias de jejum. E lá está escrito, Etom Arba'asar ve'Etom Chamisha'asar Yomei Puria. Dia 14 e 15 de Adar são dias de Purim. Inun, são eles. Delole Mispat Behon, que são proibidos de fazer esped. São proibidos de fazer discursos fúnebres. Ve'amarava, Irava explicou isso que está escrito em Megillat Ta'anit, ou seja, Rava fala que os dinim de Purim, as alachot relacionadas a Purim, tudo que é proibido fazer em um dia, é proibido fazer no outro também. Mesmo que para mim Purim é no dia 14, no dia 15 não estou liberado. Tudo que é proibido fazer no dia 14, como jejum e esped, eu não posso fazer também no dia 15. Então, mesmo que Rebbe morasse em Tveria e lá, certeza, dia 15, ele não poderia fazer melachot no dia 14. Responde a Gemara, isso que é proibido nos 2, be'esped ve'ta'anit, aval melacha yom echad ve'tulo. Fala a Gemara que não, podemos dizer que isso que é proibido nos 2 é só com relação a esped e ta'anit, esped do morto e jejum. Mas melachá é só um dia. A proibição de fazer melachá em Purim, aí é só um dia, não é nos 2. Pergunta a Gemara, como pode ser? Ve'eni, ve'arav chazi leal gavra, devakashade kitna bepuria, ulatia, velot samach ktini. Certa vez, Rav, ele viu um cara plantando em Purim, fechado kitna, acho que ele estava plantando algodão, um minutinho, deixa eu ver, acho aqui. Zoreia Pistan, certo? Ele estava plantando Pistan, linho, do que se produz o linho. Ele estava plantando, Rav viu alguém plantando em Purim. Ele amaldiçoou o cara, falou, como você está fazendo isso em Purim? É proibido? E não cresceu. Velot Zamarkitnia. E não cresceu. Então a gente vê que é proibido plantar. Responde a Gemara, Tambari Omava. Fala a Gemara, não, aquele era no próprio dia de Purim. Era um lugar onde se fazia Purim no dia 14. O cara plantou no dia 14, por isso ele fez errado. Mas é possível que alguém que comemora Purim no dia 14, no dia 15 não tem problema. Rava, Breiderava, Marafilo, tem Mabeyome, Esped Vetanit, Kiblu Alaio, Melachalo, Kiblu Alaio. Fala Rava, Breiderava, o que a gente sim costuma hoje em dia na Lachá, que realmente pode ser que o cara, que Rebbe, ele estava no próprio dia de Purim. Certo? No dia 15, em Tveria, Rebbe plantou uma árvore. E daí? E daí que as proibições de Purim, o que não pode fazer em Purim é só Esped e Ta'anit. Porém, Melachá, o povo não aceitou. Quando Mordecai quis decretar que o dia de Purim era um dia de alegria, é um dia que não pode fazer Esped, que não pode jejuar, e que tem que fazer dele Yom Tov, e não pode fazer Melachot, o povo não aceitou a parte de Melachot. O povo não quis fazer desse dia, do dia de Purim, Yom Tov. Por quê? Como a gente vê isso no Pasuk, de Meikara, que no primeiro Pasuk, sobre Purim está escrito Simcha o Mishteve Yom Tov. Certo? Quiseram fazer de Purim Simcha, alegria, não pode fazer de Esped, o Mishtei não pode jejuar, ve Yom Tov não pode fazer Melachá. O Lebassok Tiv, Laasot Otam Yemei Mishteve Simcha, velo Yom Tov Loktiv. E depois, quando fala sobre a comemoração de Purim nas próximas gerações, está escrito que Purim eram dias de Mishtei Simcha, e Yom Tov não aparece de novo.
Quer dizer, o povo não aceitou fazer desse dia Yom Tov, então Purim não tem problema de fazer melachot, por isso o Rebbe podia plantar. Velarav, Maitam, Alait, Leal, Gavra. Mas se for assim, por que Rav? A gente viu a historinha de que Rav amaldiçoou o cara que estava plantando alguma coisa em Purim. Mas se for assim, se não é proibido, por que Rav tinha contra? Porque Rav amaldiçoou o cara e no fim não cresceu. Responde Agmará, o motivo que Rav fez isso é porque Dvarim amutarim ve'acherim nagu baem isur ava. O Beatra de Rebbe lo nago. Fala Agmará, olha, realmente é permitido fazer melachot em Purim. Porém, no lugar onde Rav estava, o costume da cidade era não fazer melachot. Então, são coisas mutarim, é uma coisa que é permitido, mas todo mundo costuma não fazer isso. Todo mundo vê isso como algo proibido e não faz. Quando é essa situação, todo mundo tem que fazer igual o costume da cidade. Certo? Mesmo que não é uma proibição da Torá, uma proibição de Rabanan, se o costume do lugar é proibir, rigorar em alguma questão, mesmo que é permitido a priori, você tem que seguir o costume do lugar. E onde Rebbe morava, não tinha esse costume, então Rebbe podia se implantar. Veio Baitema Leolam Naug. E a gente pode dizer que realmente, mesmo no lugar onde Rebbe morava, em Tveria, sim costumavam não fazer melachot, porém, mesmo assim, Rebbe podia plantar. Por que Rebbe podia plantar? Rebbe netiash el simcha nata. Rebbe plantou uma coisa que é chamada netiash el simcha. Não é que ele plantou uma árvore porque ele queria um pomar para ter frutas e vender e ganhar dinheiro. Ele plantou uma coisa que é chamada netiash el simcha. É uma coisa, é uma plantação, é um tipo de árvore que é só para trazer alegria e felicidade para as pessoas. Então não tem problema. Que detnan, a gente encontra essa netiash el simcha, está escrito o seguinte: Avruelo velone nu memaatim bemassam amatan bebinyan benetia berosino benisuin. Está escrito na Mishnah em Ta'anit o seguinte: quando não tem chuvas, o Beidin vai decretando jejuns. Decreta primeiro 7 jejuns, não, 3, 3 e 7 ou 7, 7 e 3, agora não lembro. Mas eles decretam vários jejuns, no total 13 jejuns para que venha a chuva. Se passaram os 13 jejuns e não choveu, não decretam mais jejuns, e sim começam a fazer outras coisas. Mematim bemassam amatan, começam a fechar o comércio. Bebinyan, param de construir. O benetiai, param de plantar. Beirocino benissuine, não noivam nem casam, certo? Tudo que traz alegria e felicidade, são coisas boas, diminuem, meio que fecham isso para o pessoal sofrer e rezar melhor e virem chuvas. Vetana, a lei está escrito na Braita o seguinte: Binyan, isso que está escrito Binyan, que é proibido, não é se eu não tenho onde morar, eu quero construir uma casa para eu morar, isso não tem problema. A proibição é Binyan shel simcha. É um binyan de alegria, já vamos ver o que é. Netiah shel simcha. E netiah, isso que é proibido plantar, também é uma plantação especial de alegria. Eis o binyan shel simcha, zé boné beit chatnut levno. O que é binyan shel simcha que é proibido fazer quando quando não tem chuvas? É um costume da época que para o primogênito se construía uma casinha do lado da casa dos pais, para ele morar lá. Certo? Então, não é só uma casa para morar, é uma casa para o futuro noivo que vai casar em breve, morar perto dos pais. Então, é uma coisa que trazia uma simcha especial, isso era proibido nessa época. Eis o netiah shel simcha. O que é netiah shel simcha? Ze anotea avur keni shel melachim. Avur neki shel melachim é uma... Não é um pomar, não é uma plantação que você quer frutas. É estar num lugar bonitinho para eles ficarem na sombra, aproveitando a vida. Então, não é uma netiah, não é uma plantação com alguma utilidade. Por isso é proibido. Por isso é proibido na época em que não tem chuvas. Mas em Purim, já que não é uma melachá que você está construindo e planejando alguma coisa, seria permitido. Mesmo que seria proibido trabalhar em Purim, não é igual melachot de Shabbat que não pode fazer nada, não pode fazer trabalhos. Igual a Erev Pesach, você não pode trabalhar, então aqui também você não poderia trabalhar coisas que seriam avodá, mercado, trabalhos, mas plantar alguma coisa não teria problema. Gufa. Quando aparece Gufa, a gente vai trazer alguma coisa que foi falado antes para entender um pouquinho melhor. Se alguém tiver dúvida, se alguma coisa não está clara, pode perguntar. Gufa. Riskia kare betvera bearbisar bechamisa misfei kalei mukefet chumam motoshua binuni ilo. Riskia, em Tveria, ele lia 2 vezes a Megillah, quer dizer, 4 vezes, certo? No dia 14 e no dia 15, por dúvida. Pergunta Agmará, será que realmente a gente tem dúvida se Tveria era uma cidade muralhada ou não? Ve'aktivarei, está escrito em Sefer Yoshua, Verei mivtzar, atzadim tzar, vechemet, reket, vekineret.
tem aqui algumas cidades, entre elas Hemet, Reket e Kinneret, Vekaimalan, Reket, Zo, Tveria. Ou seja, a gente vê que mesmo na época de Yoshua ben Nun, já tinham muralhas, já tinham cidades Arei Mivtzar, são cidades bem protegidas, cercadas. Ou seja, a gente vê que Tveria é da época de Yoshua ben Nun e era uma cidade cercada por todos os lados. Então, qual a dúvida? Passou como é Furash? Responde a Gemara, o motivo que ele tinha dúvida era o seguinte, Mishum dechat gisa shura de Yamava. Um dos lados de Tveria, quem já foi para Tveria, um dos lados é o Kinneret, certo? Então, Tveria era cercada por 3 lados, e do lado do Kinneret era aberto, mas você tinha o mar. Sim? Então, um dos lados era o mar. Então, por um lado, parece que ela não é fechada, não é completamente emuralhada. E a mais feia, a lei, Vadai Lav Chomai. Pergunta a Gemara, se for assim, se um dos lados é o mar, então é óbvio que Tveria não é considerada uma cidade com muralhas. Ela só tem muralha de 3 lados, ela não é totalmente emuralhada. Então, pelo contrário, com certeza tem que ler no dia 14. Detalhe, aí está escrito na Braita, Asher lo choma, velo shori gar saviv, prat letveria sheyama chomata. Certo? Tem uma Braita que diz o seguinte, tem o que é chamado Batei Arei Choma, alguém que vem de uma casa na cidades, uma cidade com muralha, a gente falou isso acho que faz um tempo, alguém que vem de uma casa no Yovel, depois no 50º ano, o terreno, a casa volta para ele. Mas se ele vendeu uma casa numa cidade emuralhada, uma cidade com Romá, não volta para ele. Porém, se essa cidade não é emuralhada completamente, se ela não tem muralha de todos os lados, como por exemplo Tveria, como por exemplo a cidade de Tveria, que um dos lados é mar, não é considerado emuralhado, certo? Então, está escrito Andrashá o seguinte, Asher lo choma, uma cidade com muralhas, velo shorigar, e não, por exemplo, uma cidade que você tem as casas, uma do lado da outra, acabam meio que cercando a cidade. Já que não é uma muralha construída, são só as casas, isso daqui não é considerado emuralhado. Para Tveria, Sheyamah Chomatai, também inclui Tveria, que ela não é completamente cercada, porque um lado tem Yam, por um lado tem mar. Então, com certeza, Tveria é considerada uma cidade sem muralhas. Responde a Gemara, com relação a Batei Arei Chomá, que é essas cidades que voltam para o dono, com certeza, Tveria não é considerada cercada. A dúvida é com relação a Megillah. Por quê? Porque em Megillah, para ler 14 ou 15, não é só Romá ou não Romá, não é só se tem muralha ou não. A diferença é cidade com muralha ou o que é chamado Prazim, cidades abertas. Aí ele ficou na dúvida, mai Prazim ou mai Mukafim? O que é chamado Prazim? O que é chamado Mukafim? Dertiv Gabei Mikra Megillah, que está escrito com relação a Megillah. Meshum de'ani miglu ve'ani lo miglu, ve'anami migla. Será que a diferença entre cidades cercadas e Prazim são cidades abertas, é porque é um lugar revelado, eu consigo ver de longe, certo? É Galui, tá um lugar aberto. Então, se for assim, Tveria também é um lugar aberto, porque um dos lados não é fechado, eu devo ler no dia 14. O Dilma, ou talvez não, que define Prazim, Meshum de'ani mignu ve'ani lo mignu. Uma cidade com muralha protegida, uma cidade aberta é desprotegida. Ve'anami migna, Meshum ve'anami migna. E Tveria, tá bom que um dos lados é aberto e só tem Romá, só tem muralha de 3 lados, mas o lado aberto é o mar. Ninguém vai atacar pelo mar, certo? Ninguém vai atacar pelo Kinneret. Você não tem como chegar lá de barco, Bichlal. Então, por um lado, ela não é cercada de todos os lados, mas ela é protegida de todos os lados que precisa. Mishumach e Misfeikalei, por isso ele ficou na dúvida, se lê no 14 ou no 15. Ponto. Conta Gemara Ravasi Kari Megillah Behutzal Be'arbisar Bechamisar Misfeikalei Mukefet Chumah Mimot Yoshua bin Nun Hi Lo. Certo? Ravasi na cidade de Hutzal, também ele leu no dia 14 e 15, pela dúvida. E cadê Amar? Tem quem diga, Amar Ravasi Hayutzal de Beit Binyamin Mukefet Chumah Mimot Yoshua Hi. Tem quem diga que não foi essa história de Ravasi, pelo contrário, Ravasi falou que a cidade de Hutzal, que fica em Binyamin, em Shevet Binyamin, é uma cidade que tinha muralhas na época de Yoshua e se lê no dia 15. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, que havia talha quando eu era jovem, a mina milta de sheilna lesabei. Eu falei uma coisa que foi perguntado para os anciãos da época, veista karkevati, e eles responderam como eu achava, certo? Ele está falando, olha, quando eu era jovem eu consegui alguma coisa impressionante, que eu falei uma coisa que todo mundo concordou. Ele falou o seguinte, Hemet Zotveria.
A cidade de Hemet, que aparece em Yoshua, é a cidade de Tveria. Velama nikra shema Hemet, ashum chamei Tveria. Certo? Em Tveria tem aquelas águas quentes, águas termais. Então, a cidade de Tveria era chamada de Hemet, justamente por isso. É o apelido da cidade. Reket Zotzipori. Reket é a cidade de Tzipori. Velama nikra shema Reket, mishum de midla kerakta de Nahara. A cidade de Tzipori era conhecida como Reket, por quê? Porque era uma cidade que ficava num lugar alto. Então, é igual a margem do rio, que você tem a terra, aí desce um pouquinho e você tem um rio aqui embaixo, a margem do rio é alta com relação ao rio, então a cidade de Tzipori também era chamada de Reket, porque a margem em aramaico é Rikta, de Nahara. Kinneret Zoginossar, o lugar conhecido como Kinneret, em Yoshua, certo? Não o nosso Kinneret. O Kinneret de Yoshua é o lugar que, na época de Rabi Yochanan, conhecem como Ginossar. Velama nikra shema Kinneret, demetike pira que cala de Kinri. Porque esse lugar Ginossar era conhecido como Kinneret, porque as frutas de lá eram doces como o som do Kinor, como o som da harpa. Amarava, pergunta Rava, amiga alemã de Amareket lav Tveria, e fala Rava, Rabi Yochanan disse que Hemet é Tveria, será que alguém discorda que não, que a cidade conhecida como Reket é Tveria, e não Hemet, será que alguém discorda disso? Vea que Shachi vini Shacha, quando falece alguém em Bavel, certo? Rava morava em Bavel, ele fala, quando falece alguém aqui em Bavel, Atam sabe de lei, em Eretz Israel, quando vão fazer uma espécie de alguém que morreu em Bavel, eles falavam o seguinte, sabe de leiachi, Gadolo Beshashech, grande é a pessoa em Shashech, Shashech representa Bavel, Veshem lo bereket, ele tinha um nome mesmo aqui em Reket. Isso acontecia em Tveria, certo? Quando falecia alguém em Bavel, o espírito que eles faziam, olha, o cara é tão grande em Bavel que ele tinha até um nome em Reket, ele é conhecido em Tveria. Vechimaske Arona Leatami, quando não é enterrado em Bavel, quando levam o Aron do cara, quando a pessoa é enterrada em Eretz Israel, Sabtei Leachi, o espírito que faziam sobre ele falava o seguinte, o Havei Sridim Yoshvei Reket, aqueles que amam Bnei Israel, que eles moram em Reket, e Reket aqui é Tveria, Tseu vekablu arogei Omek, venham e recebam os mortos do Omek. Omek é um lugar baixo, um Emek, um vale, porque Bavel ficava num vale. Então, falavam para todo mundo de Tveria, olha, todos aqueles que gostam de Tandei Hamim, de Bnei Israel, venham e recebam a pessoa que está falecendo. Então, a gente vê que Reket era Tveria. E mais ainda, outro lugar, que Nachnavshi de Rabizeira, quando Rabizeira faleceu, Patach Ali al-Sabdana, fizeram um esped sobre ele e falaram o seguinte, Rabizeira, ele morava em Bavel e se mudou para Eretz Israel. Então, falaram sobre ele o seguinte, Eretz Shinar Aravi Elada, Eretz Shinar é Bavel, a região de Bavel, Aravi Elada, quer dizer, Rabizeira, ele foi criado, ele nasceu e cresceu lá, Eretz Vi Gidla Shashuea, e Eretz Vi, que é Eretz Israel, fez ele crescer, quer dizer, ele cresceu em Eretz Israel. Ele nasceu em Bavel e cresceu em Eretz Israel. Oina lá Amra Reket, que avda kleichem data. E a cidade de Reket, que era Tveria, onde tudo isso acontecia, onde eles moravam, perdeu das suas maiores belezas. Ou seja, a gente vê que Reket é Tveria. E não, como o Rabi Yochanan falou, que Hemet é Tveria. Ela amarava, por isso falarava que não, realmente Hemet Zohamei Grar. O lugar conhecido como Hemet é conhecido como Hamei Grar, certo? Fica um pouco para o norte. Reket Zotveria, Reket et Tveria. Kinneret Zoginossar, disso aqui ele não discordou, Kinneret é Ginossar. Velama nikra shema Reket, por que Tveria é conhecida como Reket? Sheafilo reikanim sheba melei mitzvot karimon. Tveria, mesmo o pessoal mais vazio lá, está cheio de mitzvot, como o Rimon está cheio de sementes. Então, Tveria era conhecida como Reket, era o apelido da cidade, da linguagem de Reikanim, que mesmo os Reikanim são Meleim Mitzvot. Rabi Meir fala que não, pelo contrário, Reket Shema, o nome original da cidade é Reket, Velama Nikra Shema Tveria, e por que ela é conhecida como Tveria? Porque ela ganha esse apelido, Sheyoshevet Betibura Shel Eretz Israel, porque é uma cidade que fica no centro de Eretz Israel, certo? Eretz Israel não como a gente conhece hoje em dia, Eretz Israel prometida para Avraham Avinu, ela vai muito mais para o norte, então Tveria fica no centro dela. Rava Ma Reket Shema, Rava dá outro motivo. O nome da cidade é Reket. Velama Nikra Shema Tveria, porque ela recebeu o apelido de Tveria, Shetovara Yatá, que é muito bonito, quem chega lá vê pomares, vê muita coisa bonita, recebeu o nome de Tveria, Tuv Reya, Tov Reya, certo? É uma boa visão. Quem vê?
Amar Zeira, fala Zeira, Catron Zotzipori. A cidade conhecida como Catron, no Tanakh, é a cidade de Tzipori. Vilama Nikra chama Tzipori, Sheoshevet Betrosh Ahar Ketzipor. Porque ela fica num lugar alto, igual o Tzipor, ele fica no topo da montanha. Desculpa, a cidade fica no topo da montanha, igual um Tzipor que fica num lugar alto. Por isso a cidade de Catron recebeu o nome de Tzipori. Pergunta a Gemara, Catron Tzipori, será que a cidade de Catron é realmente Tzipori? Vê Catron Bechelkol Shel Zvulun. Catron ficava na região de Zvulun, certo? Eretz Israel foi dividida um pedacinho para cada tribo. Uma das tribos era a tribo de Zvulun, e eles receberam essa cidade chamada Catronave. Está assim no Pasuk, Zvulun lo orish toshvei Catron ve toshvei Nehalol. Certo? A gente vê que a cidade de Catron ficava na tribo de Zvulun. E daí? O Zvulun mitraem al midotavav. E o Zvulun, o pessoal da tribo de Zvulun, reclamou do que eles receberam. Certo? Eles não gostaram muito do terreno que eles receberam. Shineimar, está assim no Pasuk, Zvulun am charef nafsho lamut. Zvulun é um povo que eles queriam morrer, certo? Eles não gostavam do terreno que eles receberam na divisão de Eretz Israel. Matam, por quê? Mishum de Naftali meromei sadeh. Porque Naftali, a tribo de Naftali ficava num lugar em que tinha muitos campos, muito bonito, e o pessoal de Zvulun ficou com inveja, eles não gostavam do pedaço que eles receberam em Eretz Israel. Continua a drachá, é um pouquinho longo aqui, vamos entender. Amar Zvulun, falou Zvulun, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, a tribo de Zvulun falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Leachai, para os meus irmãos, Natat Alem Sadot, Ukramim, eles têm campos e pomares e vinhedos, Velina Tatarim Ukvaot, eu tenho montanhas e vales, não dá para plantar. Leachai Natat Alem Artzot, os meus irmãos, eles têm muito terreno, eles podem plantar muito e podem produzir muito. Velina Tata Yamim Unerot, e no meu terreno eu tenho mar, eu tenho rios, quer dizer, eu não tenho terra para viver direito. Amar lo, falou a Kadosh Baruch Hu para Zvulun, Kulam tzrichim lecha yedei chilazon. Falou a Kadosh Baruch Hu para Zvulun, na sua terra, na sua região, vai ter o chilazon. Chilazon é aquele animal que usam para fazer o tchelet do tzitzit. Ou seja, vocês vão, tá bom que vocês não têm campo, vocês não podem produzir plantações, mas vocês vão ter o chilazon, esse vai ser a parnassá de vocês. Sheneimar, amim harikrau, ushfunei tmunei chol. Tá na Rav Yosef, explica Rav Yosef esse pasuk, shfunei zechilazon, certo? Isso tinha na região de Zvulun, tinha um chilazon, tmunei zotarit, tmunei é um tipo de peixe, certo? Rashi fala que é tuna, é o atum, tinha muito atum lá que eles vendiam. Chol zozchuchit levaná, e chol é um vidro branco, é porcelana, certo? É algo muito caro também, quer dizer, vocês estão num lugar que não tem terrenos, mas vocês têm outros minerais, vocês têm outras fontes para ganhar dinheiro. Amar lefaná, Ribono Shel Olam modieni, falou a tribo de Zvulun para Kadosh Baruch Hu, mas o pessoal vai entrar aqui, vai pegar e ele vai embora. Quem disse que eu vou conseguir viver disso? Cada um vai entrar e pegar o que ele quiser. Amar lo shamis vechu zivchei tzedek, siman yelecha kol anotel mimcha belod amim eino moel beprakmatia shelo klum. Kadosh Baruch Hu prometeu que todo mundo que pegar de Zvulun sem pagar não vai ter sucesso, não vai conseguir vender, não vai conseguir produzir isso direito. Então tem uma brachá especial para Zvulun. E agora completa a Gemara o seguinte: Veisal kadatach Catron Zotzipori, se a cidade de Catron é realmente Tzipori, a mãe me trema minotav, porque Zvulun não gostava do terreno dele. A Avei Tzipori, Mita de Adifatuva, eles tinham Tzipori na terra deles. E Tzipori é algo fora do comum, é algo especial, como a gente vai ver agora, certo? Mais uns 3, 4 minutinhos a gente acaba. Tzipori era algo especial, então tá bom que eles não tinham terrenos, plantação, mas eles tinham Tzipori. Talvez a Tzipori não tinha muito leite e dvash, e mel, certo? Era zavat halav dvash, leite e mel. Talvez em Tzipori não tem muito, então talvez não é tão bom assim. Rish Lakish fala o seguinte: Ledidi chazeli zavat halav dvash de Tzipori. Eu vi quanto na cidade de Tzipori se produz de leite e mel. E lá tinha, se você juntar num lugar só, você vai conseguir uma quantidade que vai ocupar um terreno de 16 mil por 16 mil, certo? Só traduzindo isso para a linguagem que a gente vai precisar, 4 parsaot por 4 parsaot, certo? 16 parsaot quadradas. Vamos ficar com esse número, a gente já vai voltar nele.
Então, tinha uma quantidade que ocupava um terreno de 16 parsaot quadradas. Vechitema de na ficha de Deike de rua, talvez não é muito. Quem disse daqui é muito comparado com um dos irmãos. Ve'amarava barbachana marabiochanan, ledidi hazeli zavat halav udvash de cholana de Israel. Eu vi quanto leite e mel Eretz Israel pode produzir a terra inteira. Ve'avei kemibei kuvei adakra de turbente. 20  vetati parsei urca, o pulte ashita parsei. Fala Rava Barbachana, eu vi quanto leite e mel pode produzir Eretz Israel inteiro, e esse espaço, a medida que precisa para guardar tudo isso, é como de um lugar chamado Beikuvei até Acra de Tulbenke, não faz diferença quais são as cidades, mas o importante é que são 22 parsaot por 6. Ou seja, Eretz Israel inteira pode produzir 22 por 6 parsaot, 136 parsaot quadradas. Em Zvulun eles tinham 4 por 4, 16. Então eles tinham 16 de 136. Ou seja, eles tinham mais que 10% de Zavat Halav Udvash, de leite e mel de Eretz Israel. Então, por que eles estão reclamando? Se eles têm a cidade de Tzipor, que é uma cidade especial, é uma cidade que produz muito leite e mel, quer dizer, não falta nada para eles, o que eles estão reclamando? Por que Zvulun não gostou tanto? Se a cidade de Catron realmente é Tzipori, então não é motivo para reclamar, eles têm uma cidade especial. Responde Agmará, afilo achi sadotu kramim adi, falei. Fala Agmará, não, mesmo assim, mesmo que eles podem produzir muito leite e mel, eles podem produzir o hilazon, que faz o tchelet, eles podem produzir atum e porcelana, mesmo assim eles queriam ter campos e vinhedos. De Caname, a gente pode ver isso do Pasuk, está escrito no Pasuk, Venaftali al meromei sadesh mamina. O que incomodava eles é que Naftali, eles tinham meromei sadeh, eles tinham campos bonitos e elevados, campos que dava para fazer lá plantações de frutas, pomares, é isso que eles queriam. Tá bom, eles têm outra parnassá, mas o que eles queriam principalmente era justamente campos. Então, vamos parar por aqui. Muito bom, pessoal.